A garoa fina, persistente, pincelava a ponte metálica com um véu de melancolia. O vento uivava, um lamento agudo que ecoava a dor silenciosa que pairava no ar. A cidade, iluminada por milhares de luzes artificiais, parecia distante, indiferente à tragédia que se preparava. A ponte, testemunha silenciosa de inúmeras histórias, agora se prestava a mais uma. Arthur, seus cabelos grisalhos úmidos e esvoaçantes, observava a figura esguia da jovem, envolta em um casaco surrado, na beirada. A noite fria parecia absorver a esperança, deixando apenas o vazio. Arthur, um homem de meia-idade com os olhos carregados de uma culpa profunda, sentia o peso do mundo em seus ombros. O passado o assombrava, cada lembrança uma ferida aberta, sangrando em seu presente. Anos de frustrações e perdas o haviam moldado em um homem amargurado, perdido em um labirinto de arrependimentos. Ele havia perdido tudo, ou quase tudo: o amor, a família, a própria fé em si mesmo. Agora, assistia impotente à possibilidade de perder mais uma alma. Era como se o destino o perseguisse, implacável e sem piedade. A jovem, aparentemente sem nome, emanava uma fragilidade que o atraía e o repelia ao mesmo tempo. Seus olhos, escuros como a noite, refletiam uma dor profunda, um vazio que Arthur reconhecia em si mesmo. Ela era um espelho de suas próprias feridas, uma lembrança dolorida de um passado que ele tanto desejava esquecer. O contraste entre a força da natureza e a fragilidade da jovem era chocante, uma metáfora da luta interna que ambos travavam, uma batalha contra os demônios do passado e a angústia do futuro incerto. Ao seu lado, um jovem, Lucas, observava tudo em silêncio. Seus olhos, embora jovens, carregavam a experiência da dor. Ele havia perdido o seu próprio amor em um acidente e a perda ainda ecoava em sua alma. Sua presença, apesar da juventude, era uma força invisível, um testemunho silencioso da fragilidade humana. Ele observava Arthur, um homem mais velho que havia perdido a sua própria luz, e a jovem que buscava o apagamento total. O destino havia unido os três numa tragédia silenciosa. A jovem, em meio à angústia, precisava de ajuda. A ponte, um palco de dor, aguardava o próximo ato. A noite, implacável, testemunhava a luta pela redenção. A cidade cinzenta de Nova Esperança, envolta em uma névoa constante, era um reflexo da alma de seus habitantes. As ruas estreitas, ladeadas por prédios desbotados, pareciam sussurrar histórias de desilusões e sonhos esquecidos. A ponte, uma estrutura imponente de concreto armado, estendia-se sobre o rio escuro como uma lâmina cortando a escuridão. Sob a luz fria da lua, ela se tornava um palco para os dramas silenciosos da cidade. A garoa persistente, constante companheira da noite, aumentava a atmosfera opressiva. Arthur, um homem de 50 anos, carregava em si a sombra de um passado trágico. A perda de sua esposa há 10 anos havia o mergulhado em um poço sem fundo de tristeza. Sua loja de antiguidades, um refúgio em meio ao caos, era agora um mausoléu de lembranças. A culpa o corroía, o consumia como um fogo lento. Acreditava que a morte era a única forma de escapar do peso que carregava. A busca por redenção, no entanto, era um fantasma que o assombrava, a cada passo, a cada suspiro. Sua vida era um retrato de luto e desesperança. A jovem, cujo nome desconhecido ecoava apenas em sussurros, era uma alma perdida em meio à multidão. Sua história era um enigma, um labirinto de segredos e sofrimentos. Sua fragilidade era evidente em seus passos hesitantes, em seus olhos que refletiam a escuridão da alma. Trazia consigo o peso de um segredo, uma dor inefável que a isolava do mundo. Seu passado era um mistério, um enigma que Arthur se propunha a desvendar. Ela buscava apenas o fim, um escape para a dor. Lucas, jovem e impulsivo, era o oposto de Arthur.
A perda de seu amor havia o marcado profundamente, mas a sua energia inquieta e otimista ainda lutava contra a escuridão. Ele era um jovem perdido em busca de um propósito, em meio à incerteza do futuro. Sua relação com a jovem era complexa, carregada de um passado compartilhado, de promessas quebradas e de um amor proibido. A busca por ela o impulsionava a superar suas próprias dores. Sua presença era uma esperança contra a escuridão. A ponte, com sua arquitetura imponente, era mais do que uma estrutura de concreto e aço. Era um símbolo da fragilidade humana, um palco para os dramas e tragédias que se desenrolavam na cidade. Ela conectava a desesperança ao desespero, o presente ao passado. A cada suspiro do vento, a cada gota de chuva, a ponte sussurrava histórias de dor e redenção, histórias que Arthur e Lucas estavam prestes a vivenciar. A noite, fria e implacável, testemunhava o início de uma jornada para a cura. A jovem, em meio ao desespero, revelou um segredo. Seu nome era Sofia, e ela era filha de um poderoso empresário cuja crueldade e abandono a haviam levado ao desespero. Arthur, ao ouvir a história, percebeu um fio de esperança. Sofia, em um ato de renúncia, entregou a Arthur um pequeno objeto, um relicário com uma fotografia antiga. Era a imagem de uma mulher, radiante, a mãe de Sofia, e um segredo se desvendava. A mãe havia desaparecido misteriosamente anos atrás, sob circunstâncias inexplicáveis. A busca por Sofia se fundia com a busca pela verdade sobre o passado de Arthur. A noite, mais densa agora, prometia revelações. Arthur, impelido por uma força desconhecida, começou a narrar sua história. Sua jornada de redenção estava ligada à busca por Sofia. Seu objetivo primordial era impedi-la de se entregar à desesperança, mas ao falar de sua própria dor, descobriu que a busca por ela se conectava a um passado obscuro, repleto de arrependimentos e culpas. O primeiro obstáculo foi a descrença de Sofia, que via em Arthur apenas mais um estranho, mais um rosto perdido na multidão. A conversa, inicialmente tensa, se transformou em um diálogo de almas feridas. Lucas, observando a cena, percebeu que sua própria jornada se entrelaçava com a de Arthur. A perda de seu amor havia espaço deixado marcado, mas a presença de Sofia e a história de Arthur o inspiraram a enfrentar suas próprias dores. Seu objetivo era encontrar um caminho para o futuro, um futuro que não envolvesse a repetição do passado. O primeiro obstáculo para Lucas foi a própria insegurança, a dificuldade de se aproximar de pessoas tão marcadas pelo sofrimento. Ele se tornou um observador atento, um ouvinte silencioso, buscando um ponto de conexão entre as duas almas perdidas. A conversa entre Arthur e Sofia se aprofundou, revelando a fragilidade e a dor de cada um. A revelação do segredo de Sofia, filha de um homem poderoso e cruel, criou um novo obstáculo. O passado de Arthur, marcado pela perda da esposa e pela culpa, encontrou um novo fio de esperança. O objetivo de Arthur se expandiu, não apenas impedir Sofia, mas desvendar os mistérios do passado, encontrar a verdade sobre a mãe desaparecida e, quem sabe, encontrar um caminho para perdoar a si mesmo. Um subplot se desenhava, a investigação do passado de Sofia. Lucas, movido pela curiosidade e pela compaixão, começou a investigar a vida da jovem. Seu objetivo era entender as razões por trás da dor de Sofia e encontrar uma forma de ajudá-la. O primeiro obstáculo foi a própria natureza reservada de Sofia, que se mostrava relutante em compartilhar mais de sua história. Lucas, porém, era persistente, e sua curiosidade o levava a questionar as pessoas que conheciam Sofia. A relação entre Arthur e Lucas se desenvolveu, marcada por uma crescente admiração mútua. O objetivo de Lucas, inicialmente focado em ajudar Sofia, começou a se expandir, incluindo a busca por uma maneira de apoiar Arthur em sua própria jornada.
O primeiro obstáculo foi a diferença de personalidades, a impulsividade de Lucas contra a introspecção de Arthur. No entanto, a busca comum por Sofia os aproximava, criando uma aliança improvável. A ponte, palco de suas histórias, se tornava um lugar de encontros e revelações. A garoa, que vinha caindo incessantemente, intensificou-se, transformando-se em uma enxurrada implacável. O vento uivava como um lobo faminto, aumentando a tensão na atmosfera. Arthur, encolhido na beirada da ponte, observava Sofia, cada vez mais próxima do precipício. A imagem da fotografia, um pequeno raio de esperança em meio à escuridão, estava agora mais nítida em sua mente. A urgência de impedir a tragédia crescia em seu peito, um nó apertado que ameaçava sufocá-lo. Um grito agudo, um lamento desesperado, rompeu o silêncio da noite. Era Sofia, sua voz fraca, carregada de desespero. O grito ecoou pela ponte, cortando o turbilhão de vento e chuva. Arthur, tomado por uma onda de pânico, tentou se aproximar, mas a chuva e o vento impediam seus movimentos. A cada passo, o precipício parecia mais próximo, mais ameaçador. A situação exigia ação imediata, uma resposta rápida e decisiva. O destino de Sofia estava nas mãos de Arthur e Lucas. A cena era uma tempestade de emoções. O desespero de Sofia, a culpa de Arthur e a esperança incerta de Lucas. A urgência do momento forçou uma decisão rápida. Arthur, sem hesitar, correu para a frente, enfrentando a fúria da tempestade. A chuva batia em seu rosto, a cada gota um lembrete do tempo que se esvaía. A situação se tornou crítica, exigindo uma ação imediata. O primeiro obstáculo era a própria natureza implacável da tempestade. Lucas, apesar do medo, sentiu-se impelido a agir. A imagem de Sofia, prestes a se entregar ao vazio, o atingiu com força. Seu objetivo, inicialmente incerto, agora era claro: ajudar Arthur. Ele precisava encontrar uma forma de auxiliar Arthur, um homem carregado de culpa e medo. A urgência era inegável. A ponte, antes um palco de silêncio, agora era um campo de batalha, onde a esperança lutava contra a desesperança. O incidente que alterou o curso da história foi o aparecimento de um homem desconhecido, vestido de preto, na extremidade oposta da ponte. Ele assistia a tudo em silêncio, seus olhos fixos em Sofia. A aparição misteriosa trouxe uma nova camada de complexidade ao conflito. Arthur, tomado por uma mistura de medo e suspeita, sentiu a necessidade de entender as intenções do homem. O homem misterioso introduziu um novo elemento de mistério, um novo obstáculo na busca de Arthur por Sofia. A busca por respostas e a necessidade de proteger Sofia aumentaram a urgência da situação. A chuva, agora torrencial, castigava a ponte, intensificando a angústia de Sofia. Arthur, apesar do esforço, não conseguia se aproximar. A figura misteriosa, observando de longe, aumentava a sensação de perigo. A consequência da tempestade era a impossibilidade de diálogo, a crescente desesperança de Sofia. Arthur, ao tentar acalmá-la, se viu confrontado com a lembrança de sua própria esposa e a dor se intensificou. O peso do passado o oprimindo, a busca por Sofia se transformava em uma busca por si mesmo. Lucas, percebendo a ineficácia dos esforços de Arthur, decidiu buscar ajuda. Ele procurou um policial, que ao ouvir a história prometeu apoio, mas advertiu sobre a dificuldade de intervir. O policial, experiente, percebeu a complexidade da situação e a urgência de agir. A introdução de um novo personagem trouxe um novo obstáculo. A burocracia policial e a lentidão das instituições contrastavam com a urgência do momento. A consequência era a crescente apreensão de Arthur. Um novo subplot surgiu: a investigação do passado do homem misterioso. Lucas, com sua curiosidade insaciável, descobriu que o homem era um antigo amigo da família de Sofia, afastado por uma tragédia. A revelação de um passado compartilhado entre o homem misterioso e a família de Sofia
trouxe um novo elemento de mistério e complexidade à trama. A consequência era a busca por respostas, a necessidade de entender as intenções do homem. O passado se entrelaçava ao presente, cada peça do quebra-cabeça revelando novos pedaços da história. A ponte, antes um local de encontro silencioso, agora era palco de conflitos. A chegada de uma ambulância trouxe uma nova ameaça. A possibilidade de Sofia ser levada para um hospital, longe de Arthur e Lucas, intensificava a urgência. A consequência era o medo de perder o contato com Sofia, de não conseguir salvá-la a tempo. O cenário se expandia, englobando a cidade, seus habitantes e suas complexidades. A cada passo, a busca por Sofia se tornava mais intensa. Arthur, em meio à angústia, começou a questionar sua própria vida. Sua motivação se aprofundou. Não apenas salvar Sofia, mas também encontrar uma razão para continuar. A consequência da introspecção foi uma revelação crucial. Ele percebeu que a culpa o aprisionava. A busca por Sofia se transformava em uma busca pela redenção. Sua motivação agora era encontrar um propósito para sua própria vida. A necessidade de superar o passado se tornou a força motriz de sua jornada. A conversa entre Arthur e Sofia, agora mais profunda, revelava a verdadeira dor da jovem. Ela não queria morrer, mas queria escapar do sofrimento. A consequência era a busca por um caminho diferente, por um futuro sem o peso do passado. Sofia, em um ato de vulnerabilidade, começou a confiar em Arthur, e sua busca por um propósito se fundiu com a de Arthur. A relação entre eles se fortaleceu, criando uma ligação inquebrável. A ponte, antes um lugar de dor, se transformava em um palco de esperança. A chegada do homem misterioso intensificou a tensão. Ele se aproximou de Sofia, suas palavras carregadas de um tom ameaçador, e a jovem se retraiu, seu olhar fixo no horizonte. Arthur, percebendo a mudança no comportamento de Sofia, sentiu o medo se instalar em seu peito. A situação se tornava mais perigosa e a possibilidade de intervenção externa ameaçava a busca por uma solução pacífica. O homem misterioso, com suas intenções obscuras, introduziu uma nova camada de complexidade. Lucas, ao investigar o passado do homem misterioso, descobriu que ele era um antigo rival do pai de Sofia, um homem que havia sido injustamente acusado de crimes. O subplot se aprofundou, revelando uma trama de vingança e injustiça. A revelação trouxe um novo dilema para Lucas: como ajudar Sofia sem se envolver em uma luta entre o passado e o presente. A tensão entre os personagens aumentou, com cada um carregando um fardo de segredos e responsabilidades. Arthur, confrontado com a possibilidade de perder Sofia, intensificou sua busca pela redenção. Ele começou a procurar pistas sobre o passado de sua esposa, tentando entender as razões por trás de sua partida. A busca por respostas se tornou uma obsessão, e ele mergulhou em documentos antigos, fotografias e lembranças. A consequência era uma crescente sensação de desesperança, mas também um novo foco em sua própria jornada. A investigação de Lucas se aprofundou, levando-o a um encontro com um antigo amigo do pai de Sofia, um homem que sabia detalhes sobre o passado do homem misterioso. O subplot da vingança se tornou mais complexo, com a revelação de uma conspiração mais ampla. A tensão entre os personagens aumentou, com cada um carregando segredos e responsabilidades. A cada descoberta, o conflito se tornava mais intenso, com o futuro de Sofia pendendo em um fio. Arthur, em meio à angústia, percebeu que o homem misterioso não era apenas um perigo para Sofia, mas também para ele. A motivação de Arthur evoluiu, passando de salvar Sofia para desvendar o mistério que envolvia o homem misterioso. A consequência era um aumento da tensão, com cada ação colocando em risco a segurança de todos. A busca pela verdade se tornava uma luta pela sobrevivência.
A conversa entre Arthur e Sofia se tornou um confronto de vontades. Sofia, cada vez mais desesperada, expressava seu desejo de fugir, de escapar da pressão. A tensão entre eles atingiu seu ponto máximo. A consequência era a crescente incerteza sobre o futuro, sobre o caminho a ser tomado. A ponte, palco de tantas emoções, testemunhava a escalada do conflito. O destino de Sofia e o futuro de todos parecia estar nas mãos de um único ato. Arthur, com a alma dilacerada pela culpa e pela angústia, finalmente encontrou um ponto de ruptura. A revelação do passado de seu antigo amigo, o homem misterioso, o fez confrontar sua própria dor. Ele percebeu que a culpa o aprisionava e que a busca por Sofia era, na verdade, uma busca por si mesmo. A compreensão da verdadeira natureza do homem misterioso tornou-se um ponto crucial em sua jornada. A consequência foi uma profunda transformação interna, um despertar da consciência. Lucas, ao desvendar a trama de vingança, compreendeu a fragilidade humana. Ele percebeu que a busca por justiça não justificava a crueldade. A descoberta o fez questionar seus próprios valores e crenças. O ponto de virada foi a escolha de não se envolver na vingança, mas sim em buscar uma solução pacífica. A consequência foi uma profunda mudança em sua personalidade, uma busca por um caminho mais compassivo. O homem misterioso, finalmente revelado como um antigo amigo da família de Sofia, agora se mostrava como uma peça crucial para a solução do mistério. Ele era a chave para entender o desaparecimento da mãe de Sofia. O ponto de virada foi sua revelação, abrindo um caminho para a verdade. A consequência foi uma nova direção para a investigação, um novo rumo para a busca de Arthur e Lucas. A ponte, antes um símbolo de desesperança, agora se transformava em um palco de esperança. Arthur, mais determinado do que nunca, encontrou uma forma de se conectar com Sofia. O ponto de virada foi a compreensão de que o amor e a compaixão eram mais poderosos do que a dor. A consequência foi uma mudança drástica na postura de Sofia, que começou a se abrir para a possibilidade de um futuro diferente. O encontro entre Arthur e Sofia se tornou um confronto de almas. Sofia, em um ato de vulnerabilidade, revelou o verdadeiro motivo de seu desespero, o medo de repetir o erro da mãe. O ponto de virada foi a compreensão da profunda ligação entre eles, um elo de esperança em meio à escuridão. A consequência foi uma mudança na perspectiva de Arthur, que percebeu que a busca por Sofia era, na verdade, uma busca por seu próprio perdão. A chegada de um antigo amigo da família de Sofia, com informações cruciais sobre o desaparecimento da mãe, foi o ponto de virada na investigação. A revelação trouxe uma nova perspectiva sobre o passado, revelando uma conspiração mais ampla. A consequência foi uma mudança na direção da busca, levando a uma nova compreensão sobre o homem misterioso e sua relação com o passado de Sofia. A ponte, palco de tantos dramas, agora se preparava para o clímax. A chuva, embora diminuindo, ainda castigava a ponte, mas o clima carregado de tensão permanecia. Arthur, mais calmo, mas ainda abalado, continuava a conversar com Sofia. A atmosfera se tornava mais carregada, prenunciando um confronto. A busca por Sofia se entrelaçava com a busca por um futuro melhor, tanto para ela quanto para Arthur. A consequência era uma crescente esperança em meio à escuridão. Lucas, mais confiante, buscou um contato mais direto com o homem misterioso. A conversa, inicialmente tensa, revelou uma complexidade maior do que o esperado. O homem, apesar do tom ameaçador, demonstrava um passado conturbado e uma profunda dor. A aliança improvável entre Lucas e o homem misterioso começou a se formar com um propósito comum: entender a verdade por trás do desaparecimento da mãe de Sofia.
Um pequeno confronto ocorreu entre Lucas e um dos antigos amigos do pai de Sofia. O amigo, apesar da amizade, revelava um comportamento hostil, protegendo segredos e informações. A consequência foi uma breve briga, mas que trouxe à tona o conflito entre a busca pela justiça e a proteção do passado. A relação entre Lucas e o amigo do pai de Sofia se tornou mais tensa, mas a necessidade de descobrir a verdade os mantinha unidos. A investigação de Arthur sobre o passado de sua esposa trouxe à tona uma série de encontros com pessoas do seu passado. A revelação de antigas amizades e rivalidades adicionou mais camadas à trama, mostrando o impacto do passado nas relações atuais. A consequência foi a descoberta de um antigo amor, um amor perdido que Arthur acreditava ter superado. A lembrança do passado trouxe à tona emoções reprimidas, tornando o caminho para a redenção mais complexo. Um antigo amigo de Arthur, um ex-colega de trabalho, entrou em cena oferecendo uma perspectiva diferente sobre o caso. Ele revelava um lado obscuro da cidade, um submundo de segredos e corrupção. A consequência foi uma nova direção para a investigação, com Arthur e Lucas tendo que navegar em um terreno mais perigoso. A aliança entre os três se fortalecia, unindo-os em uma busca pela verdade. A ponte, antes um local de angústia, agora era um palco para a preparação do clímax. A atmosfera se tornava mais opressiva, carregada de suspense. A consequência era a crescente incerteza sobre o futuro, sobre o caminho a ser tomado. Arthur, Lucas e o homem misterioso se encontravam novamente, em um confronto silencioso, cada um com seus segredos e motivações. A busca pela verdade estava prestes a alcançar seu ponto culminante. A chuva finalmente cessou, deixando um ar pesado e carregado de expectativa. Arthur, exausto, mas determinado, continuava a argumentar com Sofia, suas palavras carregadas de emoção. A tensão entre eles atingiu um nível extremo, prenunciando um confronto final. A busca por Sofia se transformava em uma busca por um novo começo, tanto para ela quanto para Arthur. A consequência era a crescente urgência de encontrar uma solução. Lucas, após confrontar o antigo amigo do pai de Sofia, descobriu um segredo obscuro. O amigo, movido por um desejo de vingança, estava envolvido em uma trama mais complexa do que imaginava. O segredo o colocava em um dilema: continuar com a busca pela verdade ou se envolver em uma situação perigosa. A consequência era a crescente dificuldade de confiar em pessoas do seu passado. O homem misterioso, percebendo a aproximação do clímax, intensificou sua vigilância. Sua presença se tornava mais ameaçadora e sua motivação cada vez mais obscura. O homem misterioso, com seu passado conturbado, se tornava uma figura enigmática, um obstáculo implacável para Arthur e Lucas. A consequência era a crescente apreensão de ambos os jovens. A investigação de Arthur sobre o passado de sua esposa levou-o a um encontro com um antigo amante, um homem que guardava segredos sobre o desaparecimento dela. A revelação de um antigo romance adicionou mais camadas ao drama, expondo a complexidade das relações humanas. A consequência era um confronto emocional, onde Arthur precisava lidar com o passado e com as possíveis traições. Lucas, ao investigar o homem misterioso, encontrou um mapa antigo, um mapa que levava a um local secreto na cidade. O mapa era a chave para a solução do mistério do desaparecimento da mãe de Sofia. A consequência era a necessidade de descobrir o que o mapa continha e como isso se conectava com o homem misterioso. O mapa se tornou o elo final que conectava todos os fios da narrativa. A ponte, agora sob a luz fraca do amanhecer, se tornava um palco para o clímax. Todos os personagens, com suas motivações e segredos, se encontravam nesse ponto crucial.
A consequência era a convergência de todas as linhas narrativas, a preparação para um confronto final. Arthur, Lucas e o homem misterioso estavam prestes a se encontrar para desvendar os mistérios da ponte e dos seus segredos. A luz do amanhecer tingiu a ponte de tons rosados e dourados, iluminando o rosto de Sofia, que hesitava no limite. Arthur, com a voz carregada de emoção, a convenceu a voltar, não com promessas vazias, mas com a verdade sobre a mãe dela. A revelação do passado, a história do desaparecimento da mãe, finalmente atingiu Sofia. Arthur, em um ato de coragem, compartilhou o segredo do mapa, o segredo do local onde a mãe de Sofia havia desaparecido. A consequência foi uma profunda compreensão, um alívio para Sofia e uma redenção para Arthur. Lucas, com o mapa em mãos, confrontou o homem misterioso. A batalha não foi física, mas de palavras e verdades. O homem, com o peso de seu passado, finalmente se entregou. A revelação do homem misterioso trouxe à tona uma conspiração mais ampla, uma trama de corrupção e injustiça que afetava a cidade. A consequência foi a quebra de um ciclo de violência e a possibilidade de uma nova era para a nova esperança. Arthur, compreendendo a complexidade do passado, finalmente encontrou o perdão. A revelação de seu antigo amor e a compreensão do erro cometido o libertaram do peso da culpa. A consequência foi uma transformação profunda, um novo começo. Ele finalmente se permitiu perdoar a si mesmo e a sua esposa. O peso do passado foi substituído pela esperança de um futuro melhor. Sofia, aliviada e renovada, desistiu do salto. Ela percebeu que a vida, mesmo com suas dificuldades, valia a pena ser vivida. A consequência foi um novo propósito, um novo rumo para a sua vida. Ela abraçou a possibilidade de um futuro, de uma nova jornada. O medo deu lugar à esperança e a ponte se tornou um símbolo de redenção. Em um ato final, Sofia, em um gesto de gratidão, entregou a Arthur um objeto pequeno, um relicário com uma fotografia antiga. A fotografia era da mãe de Sofia, mostrando-a sorridente, radiante. Era um presente, uma lembrança, um motivo para Arthur viver. O ato de Sofia trouxe a Arthur um novo propósito, um novo motivo para seguir em frente. A consequência foi um novo capítulo na vida de Arthur, impulsionado pela esperança e pelo amor. A história da garota na ponte terminava, mas a busca pela redenção continuava. A todos que se sentiam perdidos, que se sentiam presos ao passado, que se sentiam culpados, a história de Sofia e Arthur deixava uma mensagem. A vida, mesmo com suas dificuldades, valia a pena ser vivida. O sol nascente banhava a ponte com uma luz suave, dissipando a névoa da noite anterior. Arthur, agora leve, mas ainda carregado de emoções, observava o horizonte. A busca por Sofia, a busca pela redenção, havia se transformado em algo mais profundo. A consequência era uma nova compreensão da vida, um novo olhar sobre o passado e o futuro. A jornada na ponte havia lhe dado uma nova perspectiva. Lucas, com o mapa em mãos, seguiu para o local secreto, determinado a desvendar os mistérios do passado. A busca pela verdade, pela justiça, era sua nova missão. A consequência era uma nova fase em sua vida, marcada pela busca incansável por respostas. A busca por Sofia se tornou uma busca por um futuro melhor para a nova esperança. Sofia, agora fortalecida, caminhava pela cidade com um novo propósito. Ela havia encontrado um caminho para a cura, para o crescimento pessoal. A consequência era uma nova perspectiva sobre a vida, sobre as escolhas e as consequências. Ela havia encontrado um novo propósito, um novo caminho. Arthur, transformado pela experiência, abriu sua loja de antiguidades, mas agora como um espaço de encontro, um local para acolher os perdidos. A consequência era uma nova fase em sua vida, dedicada à ajuda aos outros.
Ele havia encontrado a cura em meio à dor e agora buscava compartilhar esse conhecimento com aqueles que precisavam de esperança. A cidade de Nova Esperança, testemunha de tantas emoções, respirou um pouco mais aliviada. A trama da ponte havia se desfeito, mas a busca pela redenção continuava. A consequência era um novo ciclo, um novo recomeço. A história de Arthur, Sofia e Lucas se tornou um exemplo de resiliência, de compaixão e de esperança. A todos que se sentissem perdidos, a mensagem era clara. A vida, mesmo com suas dificuldades, valia a pena ser vivida. Que a jornada na ponte fosse um lembrete para todos buscarem a sua própria redenção, o seu próprio caminho para a cura. E que, assim como Sofia, eles encontrassem um motivo para viver novamente.